Bom dia, Vaguinho. Bom dia. Depois da coletiva, na coletiva, depois do jogo da Chape, perguntei para ti sobre se tinha alguma vantagem, né, de enfrentar o Marcílio Dias nessa fase, tendo em vista, né, pela tua resposta, né, tu que montou esse time do Marcílio Dias, né? O que tu acha que o Marcílio pode explorar do Figueirense em relação às características fortes deles e também que eles estudaram vocês, que eles podem explorar o Figueirense aqui no Scarpelli? Hoje é uma outra cabeça, por mais que o Rogério ele foi meu capitão quando nós tivemos o acesso com o Marcílio, e é uma situação que eu fico lisonjeado, porque desde que nós colocamos o Marcílio na Série A do Catarinense, até hoje nunca mais teve descenso. E o Marcílio sempre buscando uma ascensão. E o Rogério participou de toda a situação, ele era meu capitão. E mesmo quando nós fomos campeões também, era ele o meu auxiliar. Então nós sempre estivemos juntos. Então o Rogério sabe o que eu penso, a maneira de agir contra outras equipes, quando vai jogar contra uma equipe de uma capital, a maneira de postura que tem que ter, como os jogadores têm que aproveitar essa oportunidade. Mas é a cabeça dele. Agora é ele, e foi a primeira coisa que eu disse quando eu tive a despedida com ele. Agora é você, é a sua cabeça, é você que vai tomar as decisões. E eu tenho visto nas respostas dele justamente isso, que a equipe é dele, que é uma equipe organizada, que é uma equipe totalmente dele. E o Rogério é uma pessoa muito capaz, inteligente, experiente. Então, se eu te falar assim, o que eu posso imaginar do que ele vai aproveitar, é das maneiras que eu sempre disse, que eu atuo, da maneira que eu jogo, a postura de uma equipe ofensiva, e ela vai permanecer, então ele sabe disso. O Gustavo também, que é um analista, que está estudando e vai passar tudo para o Rogério, ele também sabe. Então eu estava dia a dia com ele, vendo atletas e falando como joga, como gosta de jogar, dentro, fora de casa. Então eles me conhecem também. Então toda e qualquer situação eu acho que vai ser decidida pelos atletas. Tomada de decisão, a postura dentro de campo, o que vai ser feito. Então eu acho que vai ser um jogo de estratégia fora de campo, do que se conhecem, tanto eu ao Marcílio quanto ao Marcílio ao Vaguinho, mas quem vai decidir são os atletas, plenamente. Então eu acho que quem vai explorar e quem vai decidir é os atletas mesmo. Vaguinho, geralmente se fala que quem quer ser campeão não escolhe o adversário, né? Mas quando chegou, provavelmente estava vendo o jogo quando chegou que seria o Marcílio Dias, tu pensou num lado tipo, bom, tranquilidade por ser um adversário que eu conheço bem, ou que ruim porque eu conheço bem, mas eles também me conhecem? É uma situação muito difícil. Eu nunca joguei contra o Marcílio lá em Itajaí. Eu só tive uma participação contra o Marcílio na minha vida, uma só. Foi com o Brusque e nós vencemos lá em Brusque. Mas eu nunca joguei lá em Itajaí contra. Então é uma situação totalmente nova. É uma situação assim que, nesse momento, se você trabalha numa equipe e depois de um certo tempo você vai trabalhar contra, é uma coisa, mas não, estava agora, né? E na mesma competição. Eu participei de 3 jogos para uma classificação. E agora você vem contra. É uma coisa, para mim, diferente. Mas agora, hoje eu sou figueirense, preciso do resultado, queremos e vamos chegar numa final. Então essa é a intenção e a obsessão nossa. Então para tudo nós temos que usar de tudo. Então como vai ser a partida, como vai ser o sentimento, é uma coisa particular. Mas a situação de vitória aí, hoje vestir a camisa do Figueirense e querer a vitória é muito grande. Vaguinho, bom dia. Antes da partida contra a Chapecoense, lá, fizeste uma coisa que até a gente não estava acostumado, que era da escalação pré-jogo, que a gente não está mais acostumado com isso, os técnicos escondem, fazem mistério e tudo. Quero saber se tu vai repetir para a gente aqui a escalação do time que joga, ou tu tem ainda alguma dúvida para a partida de domingo? Não, é meu hábito, tá? Vocês vão acostumar com isso. É lógico que vai ter algumas partidas que a gente não tem como decidir, porque quem decide é até o departamento médico. Principalmente quando se chega no estadual, né? Que os jogos são de quarta e domingo, é uma situação difícil até de recuperação de alguns atletas. Mas nesse aqui o Yuri entra no lugar do Renan e vai iniciar jogando o Yuri. Os demais são os mesmos atletas. Nós estamos com um grupo muito enxuto, né? É um grupo que não tem muito mistério, não tem a situação. E eu vou repetir. Confio demais nos meus atletas, confio demais na maneira que eles estão, e quem vai decidir o jogo são eles dentro de campo. E sobre características, né? O Renan atuou uma partida, o Yuri 2 partidas como titular, agora retornando para a titularidade. Principalmente essa ponta esquerda que não está tendo muita
um cara fixo, né, como é diferente do centroavante ou da ponta direita com o retorno do Felipe Augusto. Queria que tu falasse as características que tu vê de diferentes entre esses dois atletas, o Renan e o Yuri, os dois pontas. O Renan é um atleta que ele vem do amador, né? Ele vem de uma pelada. Então ele é um jogador ainda que mantém muitas raízes de um drible, de jogar livre, com as responsabilidades do drible que é dele característico. Então ele é um jogador que pode decidir como o Alan fez ontem com a equipe do Palmeiras, né? Vai para 1 contra 1, vai para o drible. Nós tivemos essa semana um problema familiar com o Renan. Ele teve um problema com a esposa, graças a Deus está resolvido. E ele, a semana toda, a cabeça dele foi voltar para a família, e eu concordo, com uma situação difícil de hospital. E hoje ele está tranquilo para o jogo, então ele está alegre hoje. Eu falei com ele ontem à noite. Então ele não treinou essa semana. Então o Yuri já tem uma outra característica. O Yuri, eu conheço ele com 17 anos de idade, nós trabalhamos juntos, eu e o Yuri. O Yuri é uma característica mais agressiva, ofensiva, atacante, um cara de área. Então as diferenças são o Renan por um drible e o Yuri é mais definidor. Então são essas as diferenças. Eu espero que a definição de Yuri nos traga uma vantagem em cima dessa partida. Vaguinho, salvo as exceções, geralmente os times jogam melhor em casa. Vocês chegaram para o mata-mata com o melhor time da competição, acabaram perdendo o jogo para a Chapecoense, reverteram o resultado aqui. E agora o Marcílio, pela situação das quartas, vai jogar a segunda em casa. Como é para vocês também essa inversão, sabendo que o Figueirense é melhor em casa, joga melhor em casa, e tendo que, de repente, decidir quase o jogo, a semi nessa primeira partida? Olha, pelos anos de experiência que eu tenho no futebol, já aconteceram uma das duas vezes, né? O próprio Marcílio, quando nós fomos campeões, todos os jogos foram decididos fora. Nós pegamos um Ercílio Luz, acho que eu já comentei aqui com vocês, que era uma equipe que estava invicta em casa aí há quase 2 anos. E nós perdemos de 2-0 a primeira partida, lá em Itajaí. E nós chegamos lá, era o Raul Cabral, treinador. E nós conseguimos reverter lá na casa do adversário, de um adversário que tinha como casa uma referência muito grande. Então depende muito como saber jogar as duas partidas, né? Independente de como for o placar no jogo de domingo, nada vai estar decidido, nada. O exemplo maior é o que aconteceu com a LDU, né? Por 3-0, que é um placar, uma vantagem muito boa, ontem levou de 4. Então você tem realmente como entender as duas partidas, independente se é em casa ou fora. O Marcílio obteve agora nessa mata-mata, conseguiu no último minuto fazer um gol em cima de Santa Catarina e depois conseguiu um empate lá, classificou. Então é muito difícil falar o que é melhor. Eu vejo sempre, às vezes, alguém falar do passado, Lauro Búrigo, né? Que gostava de jogar primeiro em casa, né? Eu também gosto de jogar primeiro em casa também. Mas tudo depende dos seus atletas do momento. É o mental, como está na cabeça deles, como nós vamos fazer isso. Então é o que eu tento passar para eles aí, indiferente de onde jogar, saber enfrentar o adversário. No primeiro jogo, no jogo contra o Chapecoense, foi o teu primeiro jogo aqui no Scarpelli, sim, comandando o Figueirense. Como é que pode compartilhar com a gente como é que foi a tua experiência, o pessoal na corneta ali atrás, falando atrás do banco, e no próximo domingo a gente tem expectativa de um público ainda maior para acompanhar, e isso também pode fazer diferença para o time. Vou repetir sobre experiência, né? A torcida, ela vai de acordo com o que ela vê dentro de campo. Se ela vê os atletas aguerridos, querendo, buscando, com intensidade, ela vem junto. Ela vê um time com marasmo, um medo, com receio, estudando adversário e errando passe, errando algumas situações, ela vem contra. Aí ela se transforma contra nós. Então nós temos que saber como fazer a torcida virar do nosso lado. Não tive cornetas atrás do banco, a não ser no final, né, quando o Rainan tinha que ser substituído, eles não entenderam naquele momento por que o Rainan estava saindo. Ninguém é louco tirar uma pessoa que, na minha opinião, foi um dos melhores homens em campo. Ele sentiu, como o Felipe Augusto sentiu, como o Yuri pediu para sair também com dores pubianas. Então são situações que a gente, pela experiência do passado, acaba entendendo o momento e entende o torcedor, né? Porque ele está ali na expectativa, estava 2-0, e você vê o treinador tirando alguns atletas que estão bem, mas a gente sabe o que faz, não erra pelo sentido de troca não, e quando precisar trocar, a gente vai ter que trocar. Mas a recepção no primeiro jogo, a maneira que nós fomos foi muito bem, espero que se repita.
Tu já deu a escalação, mas tu recebeu o retorno do João Lucas, né, que estava cumprindo folga. Como é que foi a semana de treinamento dele? O que tu achou do atleta? Não sei se tu já tinha chegado a trabalhar com ele, a comandar o treino antes dele ter essa folga de casamento. Sim, uma semana antes assim nós trabalhamos juntos e depois aconteceu a situação do casamento. Ele estava resolvendo com a diretoria, porque ele é um dos atletas que no dia 30 ontem terminou o contrato. Então, eu vou ser sincero, nós vamos ficar sabendo agora, nós vamos ter contrato, porque até ontem eles estavam se conversando se ia permanecer, porque é uma prorrogação, e essa prorrogação não depende do clube, depende muito mais do atleta. Ele quer ficar mais um mês, ele já tem uma outra situação. Então, a do João Lucas, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, eu não sei ainda se eu vou poder contar com ele ou não.